Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública, que nesta noite é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite, da qual faço a leitura nesse instante. Audiência pública de número 36, 36ª, a realizar-se no dia 21 de novembro de 2012, a partir das 19 horas, para a discussão do projeto de lei de número 10.130, de autoria do vereador Júlio Sérgio Oliveira, que regula a criação para fim comercial e doação de cães e gatos. Eu vou passar a sistemática da audiência pública, até porque a audiência pública ela tem uma duração máxima de 3 horas, e nós temos uma sistemática que tem funcionado e da maneira como nós vamos fazer a leitura agora. O referido item será objeto de debate exclusivo. De início, fará uso da palavra o autor, pelo prazo de até 20 minutos. Enquanto estiver falando, os cidadãos interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto com os funcionários Pedro e Gabriel. Cadê a dupla dinâmica, que deve estar... O Gabriel está lá em cima e o Pedro também lá em cima. Então, por favor, quem quiser se pronunciar, se inscrevam junto ao Pedro e Gabriel. Terminada a fala do autor, encerrar-se-ão as inscrições. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra pelo prazo de até 5 minutos, na seguinte ordem de precedência. Em primeiro lugar, os eleitores, os cidadãos. Em segundo, os convidados oficiais. Em terceiro, representantes legais das instituições públicas e privadas. E, por fim, os vereadores presentes. Eu registro aqui a presença do vereador Leandro Palmarini e do vereador José Aparecido. As perguntas ou falas consideradas improcedentes, impertinentes ou estranhas à matéria em debate serão indeferidas pela presidência. Muito bem. Então, nós vamos dar início à matéria. Eu até pediria ao Leandro que fizesse a fineza de entregar a doutora Vânia. Eu não vou aqui fazer uso da tribuna e nem dos 20 minutos que é permitido que a gente fale, até porque a matéria, eu acho que ela é bastante tranquila e de fácil entendimento e leitura do que nós pretendemos, né? Que é a regulamentação da criação para fim comercial e de doação de cães e gatos na cidade de Jundiaí. Então, a gente não vê a necessidade de fazer a leitura, né, até porque não conseguiríamos fazer em 20 minutos da maneira como seria necessário, mas a lei ela está no site da Câmara, ela é perfeitamente visualizada e nós estamos aqui para fazer o debate que houver necessidade de ser feito. Então, a gente vai, né, simplesmente fazer a leitura dos temas, né, que diz aqui, que regula para fim comercial, onde nós vamos estar mexendo com os criadores, fazendo com que Jundiaí tenha um ordenamento na questão comercial, né? Ninguém quer proibir, né, a atividade de ninguém, muito ao contrário, nós queremos regulamentar e de uma maneira que realmente funcione para o bem-estar dos animais, bem como dos cidadãos de Jundiaí, tendo em vista a questão de zoonoses que nós temos envolvida também neste projeto. Também trabalhamos na questão das doações, né, que também tem que ser regulamentadas, até porque a gente escuta muitos casos aí, né, de doações que depois os animais acabam sendo abandonados ou acabam sendo maltratados por quem inicialmente quer ter um bichinho, né, para ter lá seu bicho de estimação,
e, no final das contas, depois acaba abandonando ou maltratando, e a gente acaba não tendo nenhum tipo de controle sobre essa questão das doações. Então, a gente sabe que existem muitas pessoas abnegadas, a gente vê até algumas presentes hoje aqui, e nós não podemos deixar com que situações que a gente já viu em algumas ocasiões continuem ou voltem a acontecer na cidade de Jundiaí e também, né, que não possa acontecer em lugar nenhum. E assim, né, eu acho que não tem muito segredo, a gente está colocando em discussão esse projeto de lei. Nós temos a certeza de que essa audiência pública servirá para alguns esclarecimentos, não tenho dúvidas disso, até porque nós estamos aqui justamente para isso, para fazer os esclarecimentos, se fizerem necessários. Eu cito aqui a presença da Sônia Fonseca, que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, da qual ela é presidente, uma pessoa que tem um histórico na área aí, né, que já esteve em Jundiaí outras vezes, quando nós fizemos o debate aqui da questão dos circos, né, quando nós proibimos na cidade de Jundiaí a questão de circo com animais. A Viviane Cabral, né, que neste ato está representando aqui o deputado federal Ricardo Trípoli, que é um defensor, né, da causa animal, bem como o irmão dele, né, o Roberto Trípoli, também aqui representado pela Ângela, não tenho dúvida disso, até porque falei com o Roberto Trípoli, e também a professora Irvênia Prada, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, da qual ela é assessora técnica. Temos também a presença da senhora Márcia Regina Iene, do Vira-Lata é Tudo de Bom, ela é a presidente. A letra da doutora Vânia continua a mesma, mas eu conheço, então dá para ler, que é a Vânia Plaza, que é do Grupo Vida Animal, que ela é diretora técnica. A Hermínia Risotti, do FOCA, da qual ela é vice-presidente. O Márcio Santos, que é vereador Itupeva e faz um trabalho nesse sentido. Seja bem-vindo à Câmara de Jundiaí, Márcio. Já estivemos juntos lá com vocês em Itupeva também outras vezes. A Simone Passini Barros, que é do projeto Bem-Estar Animal, ela é voluntária, seja bem-vinda a esta casa também. Então, citada também as presenças, a gente já falou um pouquinho no início aí, e agora nós vamos dar início, então, ao que eu acho que é mais interessante, que é quando a gente ouve a população, ouve as pessoas que têm, né, um conhecimento na área, e dessa forma a gente faz os esclarecimentos a respeito do projeto de lei que visa regular a criação para fim comercial e doação de cães e gatos na cidade de Jundiaí. Então, vamos ver aqui com... A gente vai convidar a doutora Vânia Plaza para fazer uso da palavra. Boa noite para todos. Eu queria agradecer ao vereador Júlio César de Oliveira por apresentar um projeto de lei por um tema que eu acho bastante relevante para nós, todos que trabalhamos a questão de proteção e defesa animal aqui na cidade de Jundiaí. Eu, particularmente,
tinha conversado já muitas vezes com ele, com o Leandro, eventualmente com outros vereadores aqui dessa casa a respeito disso, porque, para a gente que trabalha a questão da proteção e defesa animal, não existe uma diferenciação entre os animais que são de raça, os animais que são sem raça definida, e o que nós temos visto crescer cada dia mais é uma grande quantidade de animais de raça. Nós mesmos do grupo já encontramos animais de canis famosos aqui da região, em situações péssimas, animais muitas vezes idosos, com problemas graves de saúde, abandonados pelas vias públicas da cidade. De outra forma, enquanto munícipes, a gente percorre a cidade, estabelecimentos comerciais, e tem alguns lugares aqui na cidade que me incomodam profundamente. Eu conversei tanto com o Júlio quanto com o Leandro a respeito disso, e que, na verdade, o estabelecimento tem uma plaquinha na porta dito assim, ó, é proibido a entrada de animais, né? Hoje eu consegui que pelo menos o animal que vá no colo possa entrar. Se um cachorrinho pequeno, né, um animal pequeno possa entrar. E dentro tem um lugar que vende animais no corredor desse mercado, né? Uma outra coisa que tem começado a aparecer bastante em Jundiaí é venda de filhotes nas ruas. Então, a pessoa para o carro, de sábado, domingo, feriado. Estava acontecendo bastante aqui na Odil de Campos Sais, agora ali próximo à Telha Norte. São filhotes de Shih Tzu, de Lhasa, e a pessoa para o carro, pega um armarinho desses de banheiro, abre o zíper e bota os cachorrinhos ali e passa horas e horas vendendo os filhotes lá. E outro dia me chamou muita atenção, que eu acho que era a mãe, com uma ninhada do lado de fora, ela sentadinha do lado da cadeira da pessoa que estava vendendo, e os filhotinhos querendo pular para fora. E eu estava andando de bicicleta num domingo, vi, e falei, bom, graças a Deus que vai acontecer essa audiência, né, logo, para ver se a gente consegue começar a regrar essa situação. O que a gente vê é que os animais, infelizmente, na sociedade atual, são muitas vezes tratados como mercadorias. E, como mercadorias, são alvos da moda. Então, do mesmo jeito que tem um celular que está na moda, tem um cachorro que está na moda. E, quando a moda passa, ou aquele animal não é exatamente um bichinho de pelúcia que eu posso controlar do jeito que eu quero, as pessoas se desfazem ou dão para pessoas que acham que aí tem uma fonte de ganhar dinheiro, e o problema vai se avolumando. Uma outra questão que eu acho que é importante é incluir a participação de todos nesse trabalho. Então, a gente sabe que, por exemplo, esses locais precisam ser regrados, orientados, cuidados e pela supervisão de um médico veterinário. Então, todas as atividades onde os animais estão envolvidos precisam de um profissional técnico, capacitado e habilitado, que se responsabilize por esses animais, porque a gente também conhece muitas histórias, muitas. Eu tenho quase 30 anos de formada e, nesses 30 anos, já vi isso muitas vezes. As pessoas compram os animais e os animais vêm doentes, com sinomose, parvovirose, processos parasitários graves, morrem poucos dias depois, e as pessoas, além de perder o dinheiro, elas, na verdade, perdem principalmente o animal e não têm ressarcimento por isso. Então, acho que é muito importante, da mesma forma que o regramento que está previsto nessa lei dos programas de adoção, né? Eu acho que a gente tem tido um amadurecimento na cidade. Hoje existem várias entidades de proteção animal, umas que se dedicam à atividade de controle reprodutivo, com mais ênfase, outras que se dedicam aos programas de adoção, mas eu acho que o que a gente tem visto é realmente um amadurecimento de pessoas que dedicam boa parte da sua vida, não só seu tempo livre, todo o tempo, para cuidar dos animais. Então, a gente precisa que esse trabalho seja feito de uma forma melhor, e sempre tem oportunistas, pessoas que podiam ter castrado seus animais e não castram, e colocam plaquinhas na porta da casa ou no meio da rua para vender, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente dessa lei, desse regramento, e eu espero que, na verdade, embora a gente tenha poucos vereadores presentes hoje aqui nessa casa, nessa audiência pública, o que eu acho uma pena, porque eu acho que sempre a audiência pública é um momento para que a gente possa discutir, tirar as dúvidas, né? E buscar o entendimento, né, daqueles que vão fazer uso da votação e da aprovação da lei, para que estejam aqui, que poucos deles estejam, mas eu sei que essas imagens, essas conversas nossas vão ser disponibilizadas, e eles poderão consultar se tiver dúvidas, né, a respeito desse tema. E eu espero realmente que a lei seja aprovada, e não só aprovada, que ela seja regulamentada e cumprida pela administração municipal, porque a gente também sabe que a cidade tem várias leis que foram aprovadas, importantíssimas para a questão do controle animal.
o vereador Júlio César de Oliveira mesmo tem uma lei fundamental que fala sobre os pilares básicos do controle animal na cidade, e a lei, infelizmente, não foi regulamentada até hoje, né? Então, espero que realmente a gente veja essas leis serem regulamentadas e a situação realmente melhore e a gente possa respirar nas entidades de proteção animal. Não importa qual trabalho, se eu recolho, cuido e dou, se eu tenho um abrigo, se eu tenho só um programa de saúde animal, o trabalho não importa, o importa é que todo mundo está trabalhando em prol dos animais, e eu acho que essa lei é mais um instrumento importante que a gente vai ter para que os animais passem a ser tratados de forma digna, pelo valor intrínseco que eles têm, infelizmente ainda como uma atividade comercial, mas é um passo importante que a gente precisa dar, e eu gostaria de agradecer o Júlio por isso. Obrigada. Muito bem, doutora Vânia. A gente é que agradece as palavras da senhora. Segundo inscrito é o senhor Irineu Romanato Filho, que é conselheiro do Comos. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Irineu Romanato Filho. Eu, quando vi esse projeto, fiquei muito contente. Tudo que eu ia falar, a Vânia, com grande ênfase, já deu o recado dela. Agora, uma coisa que eu gostaria de ter consciência, se vai ser feito assim, quando o gato ou o cachorrinho nascer, a cria nascer, se já vai ser colocado imediatamente o chip. Porque não é colocar o chip depois do novo dono. A partir do momento que a cria for dada, se já vai ser colocado imediatamente o chip nos filhotes. E se isso vai ser... Se no projeto ele alenca isso aí. A lei prevê que todo animal que será comercializado ou que será doado terá que ser, no caso, que não seja uma troca entre criadores, ele terá que ser castrado, vacinado, chipado, né, e ter todos os medicamentos necessários, as vacinas, todas elas. Essa era a minha dúvida, então eu fico contente com a explicação, e o resto a Vânia já falou, já deu o recado dela. Fiquei muito contente com a fala da Vânia. Muito obrigado. Muito bem, senhor Irineu. Próximo inscrito é a Ângela Caruso, como eu disse, que nesse ato aqui representa, né, o meu amigo, o vereador Roberto Trípoli, do PV de São Paulo. Ela é assessora do Roberto Trípoli, lá na Câmara Municipal. Acho que deu. Obrigada, Leandro, obrigada. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Boa noite, vereador, prazer te ver de novo. Boa tarde, vereador Leandro. Prazer ver vocês de novo. Bom, eu venho em nome do vereador Trípoli, de São Paulo, e também como militante da causa animal. São Paulo, em 2009, aprovou a Lei de Controle de Criação e Comércio. Foi um pega para capar na cidade de São Paulo, né? Porque precisava regrar e precisa regrar. E aqui eu quero parabenizar o vereador Júlio por avançar com essa coragem, né? Porque os criadores foram bastante críticos em São Paulo, muito duros, inclusive, dizendo que ia descapitalizar, ia ter perda de emprego, geração de renda, por conta de ter que vender os animais de uma maneira correta. E aqui eu quero dizer o seguinte, porque é necessário, e também contempla a questão da doação, né, e adoção. É necessário porque você não está comercializando um produto sem vida. Uma coisa,
uma vestimenta, uma bijuteria. Você está comercializando vida. E eu acho que a gente talvez não consiga acabar com isso que a doutora Vânia falou, porque isso é uma coisa crescente, é uma coisa monstruosa de grande. A pessoa compra lá no porta-mala do carro um filhote que eles dizem que é de raça, leva para casa, compra barato, compra sem nenhum critério, sem nada. Esse animal vai para casa, se ele sobrevive, se ele chega a sobreviver às doenças todas que normalmente acometem, porque ele não tem regra de vacinação e outras coisas, ele vai crescer, ficar bonitinho, ela não vai levar para fazer a castração e ela vai cruzar esse cachorro, essa cadela, com outro animal que pode ter uma raça ou pode ser também um mestiço. E aí começam aquelas crias, e ali ela vende, ela comprou por 100, ela vai vender por 45. Gente, né, não tem condições disso acontecer numa cidade já desse tamanho, com essa conduta, com esse comportamento. Isso não tem condições de acontecer, não pode acontecer. Então, assim, nós temos que apoiar todo tipo de regramento. As sociedades não podem viver sem regramento, e especialmente quando se trata de vida. Eles são serezinhos, né? Eles não são coisinhas. Eles não podem ser levados para casa de qualquer maneira, nem muito menos na venda ou na adoção. A adoção também tem que ter cuidado, a doação tem que ter cuidado. Eles vão levar um animal que você resgatou, cuidou, tratou, castrou, e você quer o melhor para ele. Então, quando você repassa, entrega essa responsabilidade a alguém, você quer que esse animal esteja bem e seja feliz. Isso nós que doamos, né? Se nós temos regras e tentamos fazer o possível para ter o melhor para esse animal, o comerciante, aquele que trabalha com a finalização de lucro, ele, mais do que ninguém, tem que fazer a coisa direitinho. Até porque ele não paga impostos. Ele vai ter que entregar com nota fiscal. Aí talvez a coisa comece a melhorar. Ele não recolhe nada. O cachorro, às vezes, é uma atividade a mais para ganhar dinheiro. O gato, o cachorro. Acontece mais com o cachorro, né? É uma atividade a mais para ele ganhar dinheiro. Isso não pode ser. Nós temos que regrar. E criador sério, ele não é contra a lei. O criador e o comerciante sério, ele jamais será contra a esse instrumento legal que está aqui hoje, e com certeza vai passar, com certeza será aprovado por essa casa, que avança na cidade em relação à causa animal. A consciência das pessoas hoje é outra, as questões de comportamento são outras, éticas são outras, e eu acho que vai encontrar amparo também no criador sério. O criador sério, ele é aquele que eu não gosto, mas ele trata bem a matriz dele. A gente imagina que o sério faz isso. Ele entrega o animal em condições perfeitas para a venda, e ele não quer o que é muito comum, né, que eles chamam de atravessadores, que são aqueles que comercializam sem a menor regra, como se o animal fosse realmente uma coisa sem vida. Então, assim, Júlia, eu quero te parabenizar, não tenho dúvidas de que vocês vão avançar. São Paulo teve um problema e ainda tem, é a fiscalização. Toda vez que você precisa que a prefeitura faça a sua parte, fiscalize, cobre e multe, que é antipático para a sociedade, você encontra dificuldades. A gente conseguiu diminuir em alguns pontos críticos de São Paulo a venda de animais em porta-mala de veículos, que é isso que a Vânia falou, que é horrível. Calor, chuva, é horrível a situação desses animais. É simplesmente horrível. É horrível, não tem nem o que falar. Alguns pontos a gente conseguiu
coibir com muita pressão feita para a prefeitura, que são vários órgãos que trabalham para cumprir essa lei. São Paulo tem subprefeitura, Centro de Controle de Zoonose, tem que usar uma outra secretaria para recolher as tralhas lá do cara, que cada um faz uma coisa, tem que usar a polícia metropolitana. Então, tem que ter para fazer essas blitz. Mas eu acho que Jundiaí vai conseguir, porque a sociedade vai ajudar. O executivo trabalha na denúncia. Então, olha, tem tal ponto, tem que ir, todo mundo ajudar e fazer a denunciar para que aquele ambiente não seja mais utilizado, especialmente ruas e praças, por criadores inescrupulosos. Isso dá uma melhorada e aqueles criadores inescrupulosos vão procurar outro município. Mas o que eu queria dizer, são legislações como essas, nos municípios onde a vida da gente acontece, que vai provocando uma ação lá em cima, para que a coisa se torne ampla pelo país, ou do governo do Estado, ou do governo federal. Porque outras cidades vizinhas vão receber esses criadores de fundo de quintal e terão uma invasão daqueles que querem ganhar dinheiro de qualquer maneira e sem regras. Então, mas é necessário que as cidades façam, e as cidades vizinhas, que vocês conhecem, tem proteção animal, tem vereador simpático, procurem e usem sempre como modelo um instrumento bem construído como esse. Então, parabéns a vocês. Tenho certeza que a gente volta para São Paulo sabendo, e o vereador Roberto Triplo, que eu represento nesse momento, parabeniza, falou com o vereador Júlio e parabeniza por esse gesto, que a gente volta para São Paulo sabendo que Jundiaí vai dar mais esse passo. E é um passo positivo, é um passo para frente, é um passo saudável e do qual toda a cidade deverá se orgulhar, certamente. Muito obrigada. Parabéns, vereador. Muito obrigado, Ângela. Nós aqui agradecemos, Ângela, as suas palavras, e não tenho dúvidas de que também Jundiaí terá que ter uma fiscalização muito forte para impedir que casos como que foram relatados, o que a gente vê aí que acontece, não possam vir a se repetir na nossa cidade, né? É o que a gente espera. Próximo inscrito, a senhora Viviane Benini Cabral, representando aqui o deputado Ricardo Tripoli, ela que é da coordenação jurídica, faz parte também, né, da questão da defesa animal como advogada e conhecedora da causa aí profundamente, né, Viviane? Fique à vontade. Vereador Júlio, boa tarde a todos. Agradeço o convite e, na verdade, independente disso, a gente faz questão de estar sempre acompanhando todas as iniciativas que tratam dessa questão de bem-estar animal. É uma causa da maior importância, até porque, lembrando mesmo, como o próprio vereador Júlio, que é um profissional da saúde, essa questão interfere diretamente na questão de saúde coletiva, né? Então, vai além só do cuidar da vida do animal, mas também do cuidar, de modo geral, da saúde e da segurança pública. E esse projeto traz justamente isso, né? Esse projeto ele é um dos últimos pilares de um programa modular de manejo de controle das populações animais, que é diretamente ligado ao cuidado, de modo geral, da saúde pública. Então, a gente sabe que animais são seres sencientes, então a gente está lidando aqui com uma questão que tem a ver com a vida, com o indivíduo em si, né? Então, é um sujeito de direito, né? Então, aproveitar da minha área de atuação para lembrar disso, né? Então, a lei regula uma questão de vital importância aí para esse ser enquanto sujeito de direito. Então, o Estado, o município, na verdade, o governo, no momento em que ele faz isso, ele está fazendo seu papel, é um cumprimento importante. O que a Ângela bem colocou é uma preocupação grande, que é essa questão do cumprimento da lei, né? Então, como nós passamos por isso, São Paulo tardiamente passou por isso, porque é uma cidade do volume que é São Paulo, né? Populacional e com os problemas todos que tem em razão de ser um grande centro, né? O maior centro urbano aí da América Latina, tardiamente foi cuidar disso. Então, é muito bom que Jundiaí, que também já é bastante grande, mas que ainda não enfrentou todas as problemáticas que uma grande cidade como São Paulo já enfrentou, já comece antes disso a se preocupar e já regrar essa questão.
A fiscalização, claro que ela vai vir a posteriori, depois que houver a regulamentação da lei, como se dará a aplicação dela, mas, nesse momento, a gente pode não esperar essa fiscalização. A gente pode fazer, por exemplo, como a gente teve essa experiência em São Paulo. Nós montamos algumas blitz compostas por vários órgãos de setores, não só públicos, mas também Conselho Regional de Medicina Veterinária, e aí o papel das entidades de proteção animal é fundamental, porque a entidade de proteção animal vai trazer esse know-how, a questão das denúncias, a questão de montar essa equipe técnica também para fiscalizar e para denunciar, e mostrar, já que a lei veio para ser colocada, né? Então, se a gente espera só haver uma fiscalização, haver uma denúncia, não, vamos nos antever a isso, né? Então, nos dirigimos aos locais onde há comércio de animais e vamos pedir ali os documentos todos, se há o cumprimento, se houve o cadastro, e entregar um prazo para que isso seja feito, advertir, educar antes de tudo, porque a gente tem sempre às vezes, um afã, né, de proteger os animais, de achar sempre que o outro faz aquilo de um modo como se fosse aviltante, né, querendo... Às vezes não, às vezes falta informação, falta entender, como disse aqui já a doutora Vânia, a Ângela, falta entender que é um produto que está sendo comercializado, mas é uma vida. Realmente, então, a pessoa precisa ter esse entendimento, né? Até onde vai o meu negócio, e, a partir do momento em que esse meu produto representa mais do que só um ganho, ele também é uma responsabilidade enorme, não só por ser uma vida, como eu coloquei antes, mas porque interfere na questão da saúde coletiva. Então, esse entendimento precisa acontecer. Então, vai haver resistência? Vai. Nós ainda temos hoje, né? Os municípios todos que implantaram isso, a gente tem visto que tem sido uma constante, como o deputado atua, evidentemente, no estado todo de São Paulo, a gente tem acompanhado isso nos outros municípios. Então, agora, a lei, ela tem uma coisa interessante, né? A legislação, ela não é imposta nunca. Quando uma cidade regula determinada matéria, é porque houve já um amadurecimento para isso. Houve uma evolução histórica, social, política, para que aquilo seja abraçado pela sociedade. Porque uma lei que é simplesmente colocada de cima para baixo, sem que aquela cidade esteja demandando essa normatização, essa regulamentação, ela acaba realmente não vingando, né? Mas, quando ela é feita porque já há uma discussão, já tem uma cidade solicitando para que isso seja feito, e ela vem, como eu disse, como sendo um dos últimos pilares de um programa modular aí de controle das populações, então é porque todo o resto já foi feito, né? A cidade tem, também de iniciativa do vereador, leis que são, né, da questão do registro. Uma das coisas fundamentais aqui no projeto, o artigo 20, que fala da questão aí de você ter o registro do plantel, você saber, né, os animais que são provenientes ali do criador, eles têm que ter um banco de dados. Isso é fundamental. Sem registro e identificação, não há programa de saúde e segurança pública que vá para frente, e não há bem-estar animal que a gente consiga garantir. Então, tem que haver um censo, a quantificação de quantos animais nós temos no município, e isso também está diretamente relacionado à questão do comércio. Não só os animais que a gente recolhe da rua e faz todo o trabalho para depois alocar numa residência, conseguir uma família, mas aqueles que também estão aí assoberbando a problemática toda que a gente tem com a questão dos animais, que é a questão do comércio, né? Lembrando que vigilância epidemiológica, toda a parte de promoção da saúde está totalmente relacionada a isso, né? Então, eu parabenizo mais uma vez. É muito bom vir a essa casa para só parabenizar o vereador Julião pelas iniciativas excelentes que ele traz aqui para o município. Agradecer e parabenizar, em nome do deputado federal Ricardo Tribo, por essa iniciativa. E, assim, certamente, o senhor sabe, tem todo o nosso apoio para fazer com que essa lei seja posta em prática. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, Viviane. Leve também um grande abraço ao deputado Ricardo Triplo, que também é um defensor, e, por sinal, do meu partido, né, do PSDB. Né? O Roberto já é do PV, do Leandro Palmarini. Eu cito aqui a presença entre nós do vereador Zé Dias e do vereador Mingo Fontebasso, bem como da Tatiana Salles, que é vereadora eleita aqui do município vizinho nosso, a cidade de Itupeva. Seja bem-vinda também a esta casa, a Tatiana. Próximo inscrito é o senhor Jair Marinverne, que vem como cidadão a esta casa.
vim participar dessa reunião como cuidador voluntário da sociedade. Uma história que eu vou contar para vocês, real, pode dar a dimensão do problema que existe aqui em Jundiaí. Eu sou morador da cidade vicentina, que é um asilo aqui em Jundiaí, com 90 internos, mais ou menos uns 40 funcionários, e que circula por lá de 20 a 30 pessoas por dia. Eu tenho 82 anos. Tive meu primeiro gatinho quando eu tinha 6 anos de idade. Um gatinho preto, ficou comigo durante 6 meses e foi envenenado. E parece que não mudou nada nesse tempo. Continuam os gatos e os cães serem envenenados. E ali havia um conjunto de 31 gatos que ficavam, ali é um espaço bem amplo, quem é de Jundiaí conhece, ficavam circulando por ali à noite, miando, entrando nas casas para comer. Então, nós resolvemos o seguinte, que nós, os moradores, nos cotizamos e começamos a dar alimentação para os gatos em determinados lugares. Por quê? Porque nós tínhamos consciência, desses 31 gatos, 17 nasceram lá. Então, qual era a primeira providência? É a castração. Caçavam os gatos, as gatas e também os gatos, para que eles não incomodassem as gatas. E nós encontramos um empecilho, que era a zoonose do Jundiaí, que ia lá todo mês dizer para nós que não podia dar comida para o gato, que ali era um asilo, ia ficar todo mundo doente, que gato transmitia doença. E nós queríamos ter um espaço, lá tem muitos barracões, muitas salas, para colocar o comedouro lá e os gatos para a gente poder controlar. Mas a diretoria não podia fazer porque a zoonose não queria. Dizia para a gente, não dão comida para os gatos que eles vão embora. Agora eu pergunto, embora para onde? Para a Lua? Para Marte? Eles iam para a rua. E não iriam para a rua, não, porque quem conhece gato sabe que não vai. Porque o gato, quando ele nasce num lugar, ele fica lá sempre. Mas nós conseguimos lutando contra a zoonose, enfrentamos a zoonose de Jundiaí. E nós começamos a castração que foi feita. Primeira coisa que a zoonose nos disse é que eles fariam a castração, mas nós tínhamos que levar o gato lá e cuidar do pós-operatório. Como é que eu posso cuidar de pós-operatório de 31 gatos espalhados pela cidade vicentina? Não tinham lugar para ficar, eles se escondiam no meio dos móveis, e no meio dos blocos de concreto, porque o pessoal hostilizava. Eram gatos que não tinham o mesmo comportamento de um gato doméstico. Mas nós estamos em frente. Conseguimos a colaboração da Raquel, a mãe dela, Fátima, e um veterinário, Guilherme, e a gente recolhia os gatos. Às vezes ficavam 2, 3 horas para pegar o gato e a gata. Levávamos para a castração, eles eram castrados, vermifugados, vacinados e tratados. Nós formamos uma equipe de 4 moradores, de 2 enfermeiras, 3 veterinários e mais algumas pessoas, e nós comprávamos a ração, nós, os moradores, porque a diretoria não queria comprar, porque a zoonose não queria que eles comprassem. E assim nós conseguimos. Quando faltava apenas 3 gatas para serem castradas, alguém lá envenenou 5 gatos. Eu acho que o pessoal do Jundiaí soube desse caso. Mesmo assim, nós continuamos e conseguimos retirar todos os gatos. Nós conseguimos, ali, de início, fazer a adoção de 5 gatos que foram feitos por enfermeiras, por alguns moradores do lado. E o resto foi levado por essa moça, que era a cuidadora, e foram todos castrados, vermifugados, vacinados, entregues para adoção. Então, o problema que eu vejo aqui é essa história que vocês já devem ter ouvido. Toda vez que aparece um cão, um gato na porta, não dá comida que eles vão embora. Não vão embora, não, eles vão ficar na rua. Se nós não tivéssemos enfrentado a zoonose aqui de Jundiaí, hoje, esses 31 gatos, em 1 ano e meio, seriam 100 gatos na rua. 100 gatos na rua com a procriação.
Então, já está na hora da gente colocar o pé no chão. Sabe, não adianta ficar na ilha da fantasia, não. Nós temos um problema muito sério em todo o mundo. Basta abrir a internet e verificar lá. Em todo o mundo, o problema de abandono são os gatos, cães que estão na rua. Esse é o problema. Agora, a prefeitura dizia para nós não temos canil, gatil. Não é função nossa ter canil e gatil. Então, de quem é? E a lei de 1934, que diz que os animais são tutelados do Estado. Estado é a federação, são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles é que têm que tutelar os animais de rua. Tem que ter gatil aqui, canil aqui, sim. Custo que custar. Jundiaí é uma cidade rica. É a 8ª economia do Estado. Tudo aqui é melhor. O nosso sistema de saúde é uma maravilha. Tudo. Encerrando, que nós temos prazos. Tá certo. Eu vou encerrar, se eu me permitir, mais 3 minutos. Então, tudo aqui é uma maravilha. O transporte é maravilha. Será que não tem dinheiro para fazer um gatil, canil? Eu acho que tem, sim. O que falta é vontade política. Muito obrigado. Eu vou me permitir discordar um pouquinho do senhor Jair, até porque uma vez eu cunhei uma frase, senhor Jair, e essa frase acho que me marcou e eu vou continuar dizendo sempre. Enquanto a gente estiver discutindo se nós vamos ter canil ou gatil, nós estamos discutindo a falência do sistema de proteção animal. Nós temos que discutir a posse responsável para que não tenhamos animais abandonados, para que não precisemos de gatil ou de canil. Esse é o ponto. Então, enquanto a gente estiver discutindo se nós vamos ter canil, ou se a prefeitura vai ter que ter um gatil ou um canil, nós estamos discutindo a falência. O que o senhor disse aí da história, da questão das zoonoses, do que vocês sofreram lá na cidade vicentina, a gente passou dentro do próprio cemitério aqui na cidade, por um embate, o vereador Leandro, junto comigo, junto com a doutora Vânia, junto com outras pessoas, para que a gente conseguisse fazer um trabalho dentro do cemitério Nossa Senhora do Desterro aqui, para que a gente conseguisse melhorar a condição ali de gatos que eram abandonados e que não se podia fazer nada, e algumas pessoas abnegadas levavam comidas, e a gente simplesmente tentou direcionar para que a gente pudesse fazer, né, a castração e, com isso, a diminuição da população no caso ali, de gatos abandonados, né? E eu me lembro, né, senhor Jair, eu costumo sempre dizer que a minha guru, a doutora Vânia, uma vez ela me ensinou que um casal de gatos, a progressão não é aritmética, ela é geométrica na questão 400 mil gatos. da procriação. Então, em pouquíssimo tempo, um casal de gatos atinge a uma população do tamanho da cidade de Jundiaí. Não demora muito tempo, não. Então, o que o senhor disse, 100 gatos aí, o senhor pode colocar muito mais gatos, estaríamos hoje lá. Então, parabéns pelo trabalho de vocês lá, ok? Só queria, já que o senhor deu uma parte, eu queria esclarecer que em Jundiaí, segundo dados do COBEMA, tem 120 mil cães e gatos na rua, 10% são gatos, são 12.500, 12 mil, e 5% estão na rua, que seriam 600 gatos. Estou falando de gato, não de cachorro. Significa que 95% de cães e gatos estão com os tutores, porque 100%, tirando 5%, então 5% estão na rua. Agora, essa posse responsável, o que eu discuto é quem vai pegar esses gatos que estão na rua agora. Falar em posse responsável é fácil, mas quem é essa posse? Quem são as pessoas que vão fazer a posse responsável? Essa é a questão do problema. Por isso é que nós temos que começar fazendo um trabalho de conscientização. Próximo inscrito, a senhora Cristina Maria Pescarini, que vem como cidadã. Boa noite a todos. Boa noite, vereador.
Bem, algumas pessoas aqui, poucas pessoas me conhecem. Eu sou voluntária numa ONG, a ONG não vem ao caso. A gente faz um trabalho de doação de animais, tá? Então, o que eu queria é trazer atenção, questionar algumas coisas que eu vi aqui na lei, tá? Com relação a... A ONG faz importância, sim, querida. A ONG faz parte da sociedade, então... Não, sim, eu quero dizer que qual ONG não vem ao caso. Não, isso Claro, isso mas é importante. óbvio que vem ao caso. Com relação aqui à esterilização, vacinação dos animais, tudo mais, no caso de uma ONG, nós assumimos que a ONG tenha condições de arcar com esse custo. Eu, além de ser voluntária numa ONG, eu sou protetora independente. Eu resgato animais na rua, tento deixá-los em condições de ser doados, adotados e doados. Mas eu, particularmente, não tenho condições de arcar com castração de diversos animais, vacinação de diversos animais. Então, nesse caso, se eu, por exemplo, conseguisse um espaço numa casa de ração para doar esses animais que eu resgatei, quem arcaria com esse custo? Entendeu? Então, talvez, assim, a lei, para mim é ótimo, eu concordo. Realmente, os animais devem ser doados, vacinados, castrados, na medida do possível, mas quem arca com esse custo, no caso de um protetor que resgata e não tem condições de arcar com isso? Tá? E a outra coisa que eu queria falar também aqui, no caso, você falou sobre a castração. Os animais, normalmente, que a gente doa nessas feiras, tanto protetores como as ONGs, às vezes são filhotes. Como garantir... Eles não vão ser castrados, eles são muito pequenos, a castração a partir dos 6 meses. Então, a gente estaria fazendo uma coisa fora da lei. Tá? Esse é um outro questionamento. Basicamente, acho que isso é o mais importante. Sim, e com relação... eu não vi aqui, eu não tive tempo de ler a lei inteira, porque eu peguei a lei aqui. Mas eu tinha ouvido falar a respeito da lei que a lei estaria regulando aonde seriam essas feiras de adoção e que elas não poderiam ser em praças públicas, em calçadas. Agora, por exemplo, alguns pet shops disponibilizam espaço para doação e eles não têm espaço dentro da loja, ou seja, a doação tem que ser feita na calçada. Isso geraria uma proibição de fazer a feira de doação naquele local? Eu não vi nada específico aqui, mas é um questionamento. Porque eu acho assim, a lei é para ajudar os animais, ajudar nas doações, na posse responsável, perfeito. Mas ela não pode causar empecilho para que isso aconteça, entendeu? Para que aconteça a doação e, lógico, que o animal seja doado da melhor forma possível, mas nem sempre isso vai ser possível doar um animal castrado se nós doamos, por exemplo, um filhote. Então, é esse tipo de questionamento que eu queria trazer, só para pensar numa possível... Na regulamentação da lei, isso vai ter que ser pensado. Só isso. Bem, a questão... Vamos começar aí, Cristina, dizendo o seguinte. Ninguém está proibindo absolutamente nada. Muito ao contrário, nós estamos regulamentando. Sim. Das doações, no capítulo 2, é permitida a realização de eventos de doações de cães e gatos em estabelecimentos devidamente legalizados. A feira só poderá ser realizada sob responsabilidade de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, sem fins lucrativos, mantenedoras ou responsáveis por cães e gatos. Para identificação da entidade, associação, instituição ou pessoa promotora do evento, é necessária a existência de uma placa em local visível no espaço de realização do evento, e assim vai. Então, ninguém está proibindo absolutamente nada. O que nós estamos proibindo é o que a gente vê acontecer hoje, que a gente não sabe quem é quem, qual animal que está sendo
doado, vendido, de que forma, como é que ele está, em que condições que ele está. É isso que nós não queremos mais que aconteça. Eu estava falando né? especificamente do parágrafo 4º. Os animais expostos para doação devem estar devidamente esterilizados e submetidos ao controle de ectoplasma, vacinação da raiva e outras espécies. Esse é o questionamento. Quem vai arcar com isso no caso de um particular que resgatou com finalidade de doação? Olha, ele não está obtendo nenhum lucro com isso, entendeu? E, pelo contrário, ele está tendo prejuízo. Ele está tendo mas que se ele se tirar dispôs dinheiro a do recolher próprio esse bolso. animal, eu, por exemplo, recolhi 2 animais de rua. Um até a gente ameaçou tentar doar, né, Vânia? Mas já foi adotado definitivamente. Ninguém mais tira o ganhador da Mega Sena lá da minha casa de novo, né? Entendeu? Eu fiz todo o trabalho de vacinação, de castração, de tudo. Eu me dispus a recolher esse animal da rua. Eu vou ser o responsável por esse animal até ele sair. Até porque ele está dentro da minha casa, enquanto eu não conseguia, vou dizer, se eu fosse doar. E ali eu tenho o meu neto, eu tenho pessoas ali dentro que poderiam estar recebendo qualquer tipo de uma doença sendo transmitida, porque eu não pude cuidar? Não, eu acho que não. A partir do momento que você tem principalmente uma organização não governamental estabelecida, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma maneira de atuação, ela tem que ter uma forma de poder chegar a esse ponto. E também nós temos hoje o COBEMA, que tem feito uma parte na questão de castração dos animais, coisa que as zoonoses não dava conta. Nós temos algumas ONGs e que poderão e deverão trabalhar em conjunto, certo? Como é o caso, por exemplo, da ONG Vida Animal, que faz esse tipo de trabalho, às vezes há um custo, se não zero, muito baixo, muito próximo de zero, apenas com a pessoa levando um kit de cirurgia, etc. e tal. Então, para isso é que você tem uma organização não governamental. Agora, se a pessoa se dispõe a ser uma cuidadora, ela tem que estar disposta a ter alguns custos pelo ato que ela está fazendo. Ela tem que ser vereador. responsável. Só que, quantos animais o senhor recolhe por ano? Porque eu recolho vários animais. E com relação à vacinação, o custo é muito alto. Cristina, Se eu for- torna a se dizer eu para for você, vacinar, se nós se for formos minha aqui, responsabilidade vacinar todos discutir a eles- questão de animais abandonados, nós estamos discutindo a falência. Nós estamos discutindo uma regulamentação para que a gente, daqui a algum tempo, se assim a cidade entender que deve ser, nós não teremos mais animais abandonados. E aí você não vai ter inúmeros animais sendo abandonados, porque você vai ajudar a fiscalização. Eu até queria dizer a Viviane, quando ela estava falando aqui da questão de fiscalização, que as ONGs, na minha opinião, elas têm que ser o agente provocador do Poder Executivo, para que o Poder Executivo cumpra com o que diz a legislação que está vigente na cidade. Então, acho que a ONG ela vai passar a ter uma função muito mais de provocar o Executivo para que não aconteça da Cristina ter que estar recolhendo vários e vários animais abandonados, a partir do momento que você tiver todo um controle da questão, né, da população animal sendo trabalhada na cidade de Jundiaí. É a minha visão. Posso estar errado? Posso. Mas a minha função, enquanto legislador, é tentar fazer com que a gente tenha uma regulamentação. Agora, se nós não tivermos nenhuma regulamentação, aí é que você vai ter muitos mais animais para serem recolhidos a cada dia que passa, Cristina. Certo. Boa noite. Próxima inscrita é a senhora Ivênia Prada, que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, do qual ela é assessora técnica e também é médica veterinária. Boa noite a todos. Eu estou muito contente de voltar a essa casa, porque há alguns meses eu fiz uma palestra aqui sobre o relacionamento do ser humano com os animais, a maneira como o ser humano entende os animais. E então eu volto hoje aqui muito contente, porque vejo a patota toda aí da proteção animal, né? E onde quer que aconteçam as coisas, a gente somos sempre os mesmos. E alguém já disse que as transformações na sociedade acontecem por conta das chamadas minorias ativas, né?
E, de fato, é isso que as pessoas que já falaram aqui acabaram levantando. Existe um modelo de atuação, e, nesse modelo, os animais sempre foram considerados coisas utilizáveis e descartáveis. Então, algumas pessoas, uma minoria aqui e ali, começa a se preocupar com isso e começa a fazer uma ação social para mudar as coisas. Então, eu fico muito contente de estar hoje aqui em Jundiaí e perceber que aqui uma minoria criativa, não é tão minoria assim, né, já está sendo reforçada pelos elementos externos, mas eu cumprimento a todos, parabenizo o vereador Julião, o Leandro, enfim, o pessoal que eu conheço daqui, que está atuando em favor dos animais. E a proposta de legislação que eu tive lendo, junto com a Sônia Fonseca, que é presidente do Fórum, nós percebemos que ela está, assim, concordante com os princípios de bem-estar animal e das coisas todas que nós, protetores e que lutamos pelo bem-estar dos animais, estamos desejando. Então, uma coisa também que eu gostaria de dizer que a legislação, a regulamentação de toda a atividade humana é absolutamente necessária. E ela, digamos, é um passo que existe, que é necessário, particularmente enquanto a maioria toda ainda não tem, por si própria, a determinação de atuar de maneira adequada em relação aos animais, né? Então, vai chegar o dia em que a própria consciência humana, despertada para a harmonia de vivência com outros seres humanos e para com os animais, por si só ela já vai fazer as coisas, né? Então, a legislação ela se impõe não só para uniformizar o comportamento humano em relação ao objetivo que se deseja, mas também ela representa esse passo antes de que cada consciência de cada ser humano seja despertada e, naturalmente, ela vai fazer as coisas adequadas, né? E, há poucos dias, eu redigi um parecer sobre a puxada de cavalos que acontece lá em Santa Catarina, e eu vi uma citação de um autor, Carlos Brandt, que diz assim: o processo evolutivo do homem anda atrasado porque não há luz em seu cérebro, nem música no seu coração que lhe permita seguir um facho luminoso chamado compaixão. Então, eu não sei, parece que a sociedade, de modo geral, essa maioria, né, e particularmente o mundo masculino, parece que tem vergonha de dizer que sente compaixão, que se incomoda com o sofrimento de outro ser humano e particularmente dos animais. Eu não sei porque a cultura, de modo geral, ela acabou priorizando essa bobagem, né? Porque ela acaba querendo negar uma característica que é da natureza do ser humano. Todos nós somos seres sensíveis. Quando a gente olha para um outro ser humano que está sofrendo, nós nos colocamos no lugar dele. E quando nós vemos um animal que está sofrendo, também, naturalmente, nós nos colocamos no lugar dele. Então, essa postura artificial que a cultura acabou impondo às pessoas, de negar a sua sensibilidade em relação ao sofrimento humano, em relação ao sofrimento dos animais, ela tem que passar. Nós temos que acordar para o fato de que nós somos seres sensíveis. E nós temos, sim, que deixar aflorar em nós essa sensibilidade que muitos chamam de compaixão, né? Se importar com o sofrimento alheio, seja de outro ser humano, seja dos animais. Quando isso naturalmente brotar em cada um de nós, então as leis nem mais serão necessárias. Mas, por enquanto, ela é muito necessária. E eu parabenizo o vereador Julião e os outros elementos todos responsáveis por essa proposta de legislação. Ela veio em muito boa hora, e, como disse a doutora Viviane, eu acho que a sociedade de Jundiaí já está preparada, já está amadurecida para receber essa proposta de legislação. Então, enquanto cidadã, enquanto médica veterinária, enquanto assessora técnica do Fórum, eu parabenizo todas as pessoas envolvidas nessa proposta de regulamentação e desejo que ela seja implantada e que tudo corra da melhor maneira possível.
Parabéns à cidade de Jundiaí, à sociedade de Jundiaí. E espero voltar aqui em momentos tão felizes quanto esses dois em que eu estive aqui recentemente, viu, vereador? Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Ivênia pelas palavras. E, encerrando a primeira parte, convido para fazer uso da palavra a Sônia Fonseca, que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, da qual a Sônia é a presidente no momento do Fórum Nacional. Boa noite a todos. Endossando o que a professora Ivênia acaba de dizer, tem uma frase do filósofo Nietzsche, que diz que as mentes consistentes, em todos os tempos, tiveram compaixão pelos animais. Bem, nós estamos aqui para comentar o projeto, né, em questão, e eu queria informar, para quem não conhece, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que eu presido, é uma congregação de entidades de todo o Brasil. Então, nós temos ramificações, temos comunicação com outros estados, com muitos municípios. Então, é uma situação que todos conhecem. Uma situação comum são as denúncias. Cada protetor de animal recebe, em média, 40 denúncias diárias. E são denúncias de maus-tratos, e, principalmente, esses maus-tratos são oriundos de abandono, de excesso de animais abandonados. E uma das situações mais revoltantes é a procriação irresponsável, o comércio ilegal dos animais. O problema vai terminar na proteção animal. E o que acontece é que os animais, as pessoas exploram o útero da fêmea, da cadela ou da gata, primeiramente, sem observar o tempo de repouso que deveria ter entre uma gestação e outra. Então, tanto a fêmea, a matriz, é prejudicada, quanto os filhotes vão nascer doentes, nascer frágeis. E esta situação é uma situação que deveria mexer com a consciência de toda uma população que é civilizada. Então, este projeto vem de encontro o que todas as entidades esperam, que seja a regulamentação de uma situação para evitar o que vem ocorrendo de ilegal e, enfim, conflitante com os nossos ideais de pessoas civilizadas. Então, o que temos a dizer sobre esse projeto? Eu venho traduzir aqui o que as entidades, as ONGs brasileiras, sentiram quando tomaram conhecimento. Então, o aplauso foi geral. Eu transmito aqui ao vereador o aplauso das ONGs do Fórum. E também as ONGs gostariam de expressar ao senhor o quanto o senhor, nas suas gestões, o senhor foi parceiro, o senhor foi útil ao movimento de proteção e defesa animal. Eu sou portadora aqui do certificado do Fórum, aplaudindo a sua atuação parlamentar e, particularmente, nesse projeto, que é um projeto de avanço, que, mais uma vez, coloca o município de Jundiaí em posição de vanguarda no Estado e no país. Muito obrigada, vereador.
são esses momentos que fazem valer a pena ter passado por aqui, viu, Sônia? Muito obrigado a todos vocês, né, do Fórum Nacional de Proteção Animal, bem como de todas as entidades aí, né, pelo certificado, que diz o seguinte: Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, certificado de agradecimento, concedido ao vereador Júlio César de Oliveira, Jundiaí, São Paulo, pelo empenho excepcional e contribuição permanente à causa animal. Faltou aqui dizer da minha guru, Vânia Plaza, viu, Sônia? Muito obrigado. São Paulo, 21 de novembro de 2012, vem assinado pela presidente, a Sônia Fonseca. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento pelo reconhecimento. Muito bem. Dando sequência à nossa audiência pública, já encerramos com os cidadãos, que têm prioridade sempre nas nossas audiências públicas, e eu tenho o vereador Leandro Palmarini inscrito para fazer o uso da palavra. O senhor também tem 5 minutos, como todo mundo, vereador Leandro. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, protetores, protetoras, na pessoa que eu cumprimento a Ângela Caruso, a doutora Vânia, a Sônia, a Ivênia, o pessoal de Itupeva, a Márcia, enfim, todos os protetores, não dá para nominar todos aqui, presidente, que são muitos, desculpem se eu esqueci de algum, mas, primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelo prêmio. Eu sei o que é isso, porque tive a mesma homenagem da Sônia Fonseca 2 anos atrás, que muito me emocionou, recebendo o mesmo certificado da questão animal em Jundiaí, pelo trabalho que também realizamos em Jundiaí. Então, eu sei, presidente, a emoção e a gratidão, o reconhecimento, como é importante isso. E até para colaborar com isso, eu reproduzo aqui o que diz os periódicos de Jundiaí, os jornais de Jundiaí, já comentaram recentemente que nunca a Câmara de Jundiaí tratou tanto da questão animal como nesses 4 anos. E Vossa Excelência também é responsável pelos brilhantes projetos, o projeto que proíbe animais em circos em Jundiaí. Eu acho que é um projeto exemplo, não para o mundo. Eu acho que a gente sabe, nós protetores sabemos o que é um animal, o que o animal passa para fazer uma apresentação num espetáculo circense. Esse projeto é maravilhoso, foi sancionado, enfim, Jundiaí é exemplo nessa questão, inclusive dos rodeios, também exemplo com a mesma lei proibindo os rodeios no município de Jundiaí. Bem, eu gostaria de dividir a fala, essa fala em 2 partes. Primeiro, pela a questão da criação de animais. Eu, particularmente, sou contra a venda de animais em qualquer município. Pelo seguinte princípio: cada animal vendido, você tira a chance de um animal de rua, resgatado das ruas, de ser adotado. Então, presidente, se por acaso não podemos proibir, que eu sei que não podemos proibir, temos que regularizar o comércio. Eu acho que, dessa forma, nós vamos beneficiar os criadouros que trabalham sério. Como disse anteriormente, sou contra a venda de qualquer animal. Eu, particularmente, sou contra. Até por um outro motivo.
como protetor, recebo inúmeras denúncias do que são feitos de protetores que não são sérios, de criadouros que não são sérios, o que são feitos com as matrizes, após elas serem exaustivamente usadas na procriação de animais, com o intuito simplesmente comercial. Simplesmente intuito comercial. Sabemos, temos vários exemplos, denúncias, enfim, isso é uma questão que muita gente sabe e ninguém põe o dedo na ferida. Eu acho que esse projeto de lei no tocante à compra e venda de animais é muito importante, como eu disse. Se não podemos proibir por ser um projeto ilegal e constitucional, Vossa Excelência dá um exemplo aqui com a regulamentação dessa questão no município de Jundiaí. Com certeza os criadouros sérios estarão protegidos com essa lei. Agora, quem não trabalha seriamente terá que parar sua atividade. A segunda parte é a questão da doação de animais nas feiras de adoção. Eu entendo a Cristina, eu entendo perfeitamente a Cristina, as palavras da Cristina, até como nossa ONG também temos uma feirinha mensal aí num dos principais shoppings de Jundiaí, a gente sabe como é difícil para castrar um animal. Hoje uma castração, o preço médio é R$200, R$300, a gente sabe da dificuldade. Então, entendo esse lado, mas também entendo a obrigação do poder público de atuar nessa questão. As ONGs, todas as ONGs de Jundiaí, todas, sem exceção, apesar de cada uma atuar de uma maneira, de uma forma, algumas na parte reprodutiva, através dos mutirões de castração, outras com as feirinhas, outras com as denúncias, mas todas, sem exceção, estão no limite da capacidade de atuação no município. Quem é o culpado, antes de tudo, pelo número de animais abandonados e de maus tratos? Em primeiro lugar, quem abandona. Esse é o maior culpado. E nossa lei é fraca, a lei federal nossa é fraca, em que pese temos um esforço em todos os municípios com o movimento Crueldade Nunca Mais, e já está no anteprojeto do novo Código Penal, já sabemos de deputados federais da bancada ruralista que estão se mobilizando para descaracterizar o anteprojeto do novo Código Penal. E aí é um erro grave. Aí nós, protetores, temos que nos unir para que isso não aconteça. Então, a lei tem que ser forte, em primeiro lugar. Segundo lugar, o poder público. Como todos sabem, aqui somos poder legislativo. O legislativo, dentro do seu campo de atuação, vereador Júlio, vereador Zé Dias, vereador Mingo, aqui que nos acompanha, vereador Silvinho, enfim, todos os vereadores dessa casa estão a favor dos animais. Em todos os projetos de lei que tramitaram nessa casa, todos foram aprovados por unanimidade. Nenhum vereador foi contra. Ou seja, o legislativo jundiaense está fazendo sua parte. Agora, precisamos que o executivo também faça a sua parte. Até porque, né, presidente, a questão dos animais não é apenas uma questão de bem-estar animal, como todos sabem, é uma questão de saúde pública. Então, o poder público, sim, tem que ajudar. Ele é o responsável por isso, por todos os abandonos? Lógico que não, mas ele tem que ajudar, ele tem que colaborar. Então, juntando o que colocou a Cristina e com o projeto de lei de Vossa Excelência, eu acho que se tivermos um poder público atuante, um executivo que deu esse amparo para as ONGs, por exemplo, como é em Florianópolis, em que todas as ONGs são ajudadas, o COBEMA de Florianópolis castra, vermifuga, vacina, enfim, ele dá toda essa infraestrutura para que os protetores possam trabalhar bem, aí sim teremos um exemplo. Mas isso aqui eu acho que é um primeiro passo. A lei é boa, a lei é muito boa. Eu acho que temos que envolver o poder público. Até com uma sugestão, presidente, eu aconselharia colocarmos, por exemplo, um prazo, né, uma sugestão, nós estamos numa audiência pública, um prazo para a implantação da lei, um prazo de 6 meses, 1 ano, até para envolver o poder público, o executivo nessa questão, para ele se comprometer e ele dar esse apoio também que todas as ONGs necessitam. Eu não vi no final que geralmente
alguns projetos de lei colocam esse prazo para a lei entrar em execução. Fica como uma sugestão. Vereador, essa aqui no artigo 30, ela diz o seguinte: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. É de imediato, exceto algumas coisas que vão depender de regulamentação técnica, né? Sim, Mas a lei passa a valer imediatamente. Na publicação. Mas a ideia, vereador, seria talvez uma emenda, por uns 6 meses de prazo, alguma coisa para envolvermos o executivo, como sugestão, né? Veja, eu acho que o executivo já está envolvido de imediato. Não, 60 dias a regulamentação e a lei passa a valer imediatamente. Sim. Uma outra questão que eu achei muito importante aqui, essa é uma questão que quando eu soube da lei, foi o primeiro item que me bateu a atenção. A questão daqui de estar autorizado, não apenas pessoas jurídicas, não as ONGs legalmente constituídas, mas as pessoas físicas também. Eu acho que isso é importante. Como a Cristina, nós temos inúmeros protetores independentes, Jundiaí, que muitas vezes não têm condições de regularizar a sua ONG, pelos custos envolvidos. Então, eu acho que aqui foi muito importante o envolvimento de pessoas físicas também, não só as jurídicas. Excelente. Enfim, eu acho que a lei é boa, a lei é muito boa. Eu acho que Jundiaí, se tiver uma lei dessa aprovada, dará um exemplo, mais uma vez, mas friso mais uma vez, temos que envolver o Poder Executivo. O Poder Executivo tem que dar um respaldo para todas as ONGs de Jundiaí. Aqui todos sabemos, todas estão no limite da capacidade. Só para dar um exemplo, em nossa feirinha mensal no Maxi Shopping, nós estamos tentando profissionalizar cada vez mais. Ainda não conseguimos que todos os animais doados saiam de lá castrados. Porém, estamos tentando aumentar cada vez mais esse número e, a partir da próxima feirinha, todos os animais vão sair identificados da feirinha. Eu acho que o RGA aqui, colocado na lei, é imprescindível. A gente fala muito de castração, né, presidente, mas a castração, em conjunto com a identificação dos animais, o resultado é fantástico. E esse banco de dados tem que ser um banco de dados público para que todos acompanhem e fiscalizem. E até a pessoa, quando for vender o animal, trocar o animal, ela tem que imediatamente comunicar o responsável por esse banco de dados, que no caso, ao meu ver, teria que ser o poder público, em conjunto com clínicas, com os pet shops, enfim, todos que atuam direto ou indiretamente na questão, tem que ser imediatamente comunicado para todos saberem que esse animal foi passado para outro dono, para que, caso esse animal esteja na rua, a pessoa correta seja punida. Então, a conjunção da castração com a identificação é imprescindível. Só fica essa sugestão de uma emenda, se fosse possível. Eu daria uns 6 meses de prazo para conseguirmos envolver o Poder Executivo na questão. Obrigado, senhor presidente. Olha, vereador Leandro, só a título de esclarecimento, né? No artigo 28 das disposições finais, no capítulo 8º da lei, diz o seguinte: o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação. E o Cadastro Municipal de Comércio de Animais, previsto no artigo 8º, deve ser criado no prazo de 180 dias a partir da publicação da presente lei. Então, ou seja, um prazo existe para o Executivo cumprir. Não vejo necessidade de mexermos, não. Acho que não tem necessidade de uma emenda, até porque já consta da lei. E a questão que o senhor levanta, tanto que eu sou favorável a isso, que a lei da questão da propriedade e hipótese responsável já exige a questão do RGA e da microchipagem, e aqui também, além da castração, nós temos que ter o RGA e a microchipagem dos animais que serão comercializados ou doados, né, por pessoas físicas, jurídicas, enfim, né, por quem trabalha na questão animal aí, tá? Cito aqui a presença também do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, também entre nós aqui. Vereador Zé Dias também está inscrito para fazer uso da palavra. O senhor também tem 5 minutos, vereador Zé Dias.
que também tem feito um trabalho na questão de defesa animal na cidade de Jundiaí também. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, eu quero primeiro, presidente, parabenizá-lo, a Vossa Excelência, pelo trabalho que o senhor desenvolveu durante todo esse tempo aqui na Câmara Municipal. Nós sabemos que já foi dito aqui, nesta tribuna, referente os projetos que passaram pela Câmara Municipal de Jundiaí e foram todos votados por todos os senhores vereadores que sabem e conhecem das dificuldades desses animais. E aqui está uma pequena, para mim, eu digo aqui um pequeno ato, um pequeno trabalho, que eu recebo um e-mail aqui, Jardim São Camilo. Foi com muita satisfação que, assistindo a sessão da Câmara pela televisão, o senhor se pronunciou sobre a castração no Jardim São Camilo. Peço que sempre que for possível sejam citadas essas campanhas, por assim ajudaremos aos animais e as pessoas que possuem e não têm condições financeiras. E sabemos também que a castração é algo muito importante, pois só assim conseguiremos controlar a população animal em nossa cidade. Muito obrigada pela atenção dada a este assunto, e sou, a minha opinião, que é o assunto de ordem pública, pois se trata de saúde pública. E aqui eu quero agradecer a zoonose. Nesse domingo foram castrados 100 animais, sendo cães e gatos. Então, sabemos que a população de animais no Jardim São Camilo, ele é muito grande, né? E foi dito aqui também que os animais, né, muitas vezes abandonados pelas periferias, principalmente pelos núcleos de submoradias, doutora Vânia, né, que é uma parceira de trabalho, é uma pessoa que luta, né, por esse objetivo, e a gente fica feliz por uma reunião numa noite, principalmente de quarta-feira, que a gente sabe que é de interesse da própria sociedade, né? Eu quero aqui cumprimentar também, doutora Vânia, a senhora, e junto com a senhora Sônia Fonseca e a senhora professora Evernia Prada, né? Do Fórum Nacional, Irvênia, do Fórum Nacional de Proteção de Animais, que vem de um outro município para vir aqui nos dar aquela atenção especial para a nossa cidade. Eu fico feliz. Por que não nossa cidade também fazer aquilo que realmente nós temos a obrigação? E muitas vezes a pessoa fala, das vezes é o abandono do animal. Por que o abandono, doutora Vânia e senhores vereadores? Leandro Palmarini, que é um defensor também aqui, vereador Tico, que está presente, o nosso companheiro Mingo Fontebasso, o presidente Julião e Silvio Hermani. Sempre foi defendido esta causa. Agora, muitas vezes, vereador, a pessoa possui um animal, uma gata, um exemplo, e ela, quando não é castrada, ela pode dar cria mais de um ou até mais de 6 ou 7 animais. Agora, o dono desses animais, que eu digo, era um animal, agora são vários animais. Ele tem dó de abandoná-los. E como que ele vai tratar, vereador? Aí que está a coisa, né? Acaba deixando à disposição da população, e chega na porta de uma casa, deixa um, chega na porta da casa, deixa outro. Aquele que tem o carinho, aquele que sente a dor do animal, ele recolhe. Eu mesmo recolhi uma cachorra preta com a pata quebrada. Tratei dela, depois não tive coragem mais de devolver à rua. Fiquei com ela. Aí achei um outro que foi na porta da minha casa com câncer, doutora Vânia. E agora eu vou falar para a senhora o que aconteceu. Precisei levar no veterinário, olha como fica caro, né? A cirurgia e os medicamentos chegaram em torno de R$700. Mas a gente sente a dor daquele animal. O animal está comigo também. E entre outros, eu já tenho quase 8 ou 9 cães, entre cães e gatos.
né? Mas eu não tenho mais coragem de chegar na porta de uma pessoa na rua e abandoná-los. Então, portanto, vereador, presidente dessa casa, Julião, eu parabenizo, porque o presidente Julião, junto com os demais vereadores, sempre defendeu esta causa, começando dos animais do circo, naquela época, né? Então, portanto, eu defendo o projeto e estarei à disposição daquilo que for melhor. Porque muitas vezes as pessoas falam, né, de criar aí... nós temos aqui também, que foi dito aqui, que eu não li, até de um hospital veterinário, né? E a gente sabe que isso daqui engrandece a população animais. Então, portanto, eu quero dizer aqui, eu sou uma pessoa que eu sinto a dor do animal. Não é como se fosse ter a lei e fazer só presídio, mas que a gente não chega, conscientiza as pessoas com mais amor, mais carinho, sabendo quanto a vida vale para cada um de nós. Então, nós ficamos construindo os presídios e cada dia acontecendo mais aí tragédias que nós estamos vendo acontecendo. A mesma coisa nós tratamos dos animais. Então, portanto, presidente, mais uma vez, de todas aquelas que eu parabenizei a Vossa Excelência pelo bom desempenho, pelo bom trabalho e a dedicação que Vossa Excelência tem junto com os animais. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Só fazendo uma correção, vereador Zé Dias. Não foi a zoonoses que foi lá no Jardim São Camilo, não. Foi o pessoal do COBEMA, que é a Coordenadoria do Bem-Estar Animal. Nós temos aqui a Valquíria e a Alessandra, que fazem parte lá da equipe que foi trabalhar lá no São Camilo, lá, arduamente, vereador Zé Dias. Então, tá bom. Vereador Tico, vereador Mingo, tá? Então, não havendo mais, né, nenhum vereador inscrito, a gente segue um ritual nas audiências públicas. Ele é lido no início da audiência pública, de que forma que transcorre a audiência pública. Então, não havendo mais, né, vereadores que queiram fazer uso da palavra, já ouvimos as opiniões aqui. Vamos dar por encerrada a presente audiência pública, convidando a todos, se puderem, na terça-feira da semana que vem, dia 27 de novembro, na sessão, a partir das 9 horas da manhã, não posso precisar o horário em que será discutido e votado, mas esse projeto fará parte da pauta da próxima sessão e será votado já na terça-feira da semana que vem. Então, fica feito o convite a quem puder estar prestigiando a sessão aqui. Nós faremos a discussão e votação no dia 27 de novembro. Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, que Deus nos proteja e nos guarde. Amém.